Boa noite, queridíssimos alunos, né? Espero que estejam todos bem. Estamos dando prosseguimento ao nosso estudo de processo de trabalho, matéria de ETPI, execução e procedimentos trabalhistas. E a aula passada paramos em execução provisória e definitiva, né? Fazendo uma distinção aí do que é cada uma delas. Ainda não compartilhei a apostila de novo para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Fala, Chile. Opa. Pronto, gente. Está aparecendo material para vocês aí, né? A gente tinha parado lá na questão da execução provisória e execução definitiva. Vamos recapitular. Nós passamos já por todo o procedimento de recurso trabalhista. Mencionamos que sempre que houver um recurso, ou seja, sempre que o processo ainda não tiver transitado em julgado, não há possibilidade de execução definitiva do processo do trabalho, daquele processo que está sendo analisado em grau de recurso. A execução provisória nada mais é que a possibilidade do reclamante, normalmente o trabalhador, de exigir por parte do executado o início da fase de execução limitado à situação de constrição de bens do executado, ou seja, até que haja o bloqueio de bens, mas sem que haja liberação de valores ou haja a venda de imóveis ou a venda dos produtos arrecadados. Então, quando se trata de execução provisória, o processo não está transitado e julgado, na verdade haverá um desmembramento, onde o processo principal sobe, né, vai ser analisado o recurso, e é através de uma, hoje em dia, por ser eletrônico, não existe mais cópia, mas haverá a possibilidade do reclamante pedir a execução provisória dessa decisão judicial. Decisão, como eu disse, né, que vai, como não transitou em julgado, ela não é definitiva, portanto, não haverá possibilidade de expropriação de patrimônio do executado. Então, no caso de execução provisória, existirá a possibilidade de dar prosseguimento ao processo até a penhora, mas sem liberação de valores e sem leilão de patrimônio, sem conversão desses valores, para que não haja prejuízo para o executado e em caso de reversão da decisão judicial. Então, na execução provisória, a gente estudou aí que existe a possibilidade de dar prosseguimento num processo, ainda que não seja definitivo, no entanto, só até a penhora. Então, o que a gente está resumindo? Na execução provisória, não existe liberação de valores, gente. Não tem como fazer a liberação de valores na execução provisória. O juiz ele não vai julgar nenhum embargos, não vai fazer nenhuma outra modalidade de decisão na fase de execução, enquanto existir processo pendente ainda de trânsito em julgado, ou seja, ainda haver análise de recurso em outra instância, seja no Tribunal Regional do Trabalho, seja no Tribunal Superior do Trabalho. Vale destacar, né, gente, que a execução provisória ela tem por objetivo apenas adiantar uma próxima fase. Né? Não tem por objetivo, como eu disse aqui, a liberação de valores. Só haverá realmente uma prática de atos definitivos com o objetivo de liberação de valores quando se tratar de execução definitiva. Portanto, existe só a possibilidade de expropriação de bens, ou seja, entrega de valores
para o exequente em caso de execução definitiva. Resumindo, a execução provisória ela só é possível quando se tratar de título executivo judicial. Por que, Royson? Porque se for título executivo extrajudicial, sempre haverá necessidade de execução definitiva. Não existe execução de título extrajudicial em processo do trabalho que seja sobre título executivo extrajudicial. Então, definitiva só sobre título executivo judicial. Ou seja, títulos executivos extrajudiciais vai ser sempre definitiva a execução, certo? Dando prosseguimento aqui, né, nesse ponto que a gente já explicou. A gente tem que mencionar ainda que na execução definitiva, aí sim, com trânsito em julgado, haverá o que se chama de fase de execução propriamente dita. Aqueles atos anteriormente em execução provisória serão aproveitados, dando-se prosseguimento ao processo de onde ele parou. Beleza, professor? Né? Houve a decisão definitiva, ou qual que é o procedimento aí na execução? Gente, quando há execução, quando, né, se dá prosseguimento à execução, haverá uma citação na fase de execução para que o empregador, ou no caso o executado, efetue o pagamento no prazo de 48 horas ou garanta o juízo através da indicação de bens para garantir o juízo. Então, via de regra, quando a gente fala numa execução, é quando já há trânsito julgado, salvo a exceção aí da execução provisória, e nessa situação haverá um mandado, esse mandado será entregue de maneira pessoal ao executado, no caso o empregador, e ele terá o prazo de 48 horas para pagar o valor ou para garantir o juízo. Em caso de não pagamento, aí dar-se-á os próximos atos para tentar atingir o patrimônio do executado, salvo se houver necessidade de liquidação de sentença, como a gente mencionou na aula passada sobre liquidação de sentença. Mas, via de regra, uma vez feita a citação, haverá possibilidade aí do embargado, aliás, do executado, garantir o juízo. Se ele garantir o juízo, ele pode depois discutir aquele processo ainda numa defesa na execução que a gente chama de embargos do devedor ou embargos da execução. Se ele não, né, garantir o juízo, haverá o quê? A determinação por parte do juiz e por requerimento do exequente de atos para tentar tentar penhorar, bloquear patrimônio do executado. Então, beleza, professor. E qual que é o limite de responsabilidade do executado? Bom, gente, existe a responsabilidade patrimonial, até porque vocês já estudaram em direito civil que a responsabilidade, via de regra, ela não é transmitida. Ela é o quê? Da pessoa jurídica e, excepcionalmente, ela passa para a pessoa física. Mas, ainda que passe para a pessoa física, ela não vai ultrapassar a pessoa do devedor, ficando limitada ao montante ou patrimônio dele. Em caso de término ou insuficiência de patrimônio, isso não vai atingir nenhum outro parente, né, nenhum filho ou herdeiro do executado, do devedor. A responsabilidade patrimonial, ela tem previsão, né, a regra, apesar de não ter, na verdade, uma previsão específica em processo do trabalho, a gente utiliza o artigo 789 do Código de Processo Civil de 2015, onde fala o quê? Aqui, ó. Marcando aqui para vocês. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das suas obrigações. Ou seja, a execução não atinge a pessoa do devedor em regra. Ou seja, mas tão somente os seus bens. Foi o que eu falei. Normalmente não é voltado contra a pessoa, mas contra o seu patrimônio, responsabilidade patrimonial, e ela também não se estende aos seus herdeiros. Via de regra. Se ele deixar algum patrimônio de herança, aí sim ainda pode haver a possibilidade.
vocês terem uma ideia, num processo que a gente tem lá no escritório, existe uma empresa, o trabalhador, né, trabalhou lá por 15 anos, foi mandado embora sem receber as verbas de direito dele. Nós entramos com a ação para cobrar esses valores na justiça, e aí verificou-se que a empresa não tinha mais patrimônio. Aí nós passamos o quê? Ao patrimônio do sócio, a gente vai falar isso mais à frente, mas direcionamos a execução contra o patrimônio do sócio, de um dos sócios. Encontramos bens, efetuamos o bloqueio de bem, e aí nesse meio tempo faleceu o executado, pessoa física. Aí o que acontece? A gente teve que garantir, através de um bloqueio, esses valores que já estavam em penhora, para evitar que eles fizessem parte, na verdade eles fizeram parte do inventário, mas eles não fossem transmitidos aos herdeiros e ficasse para esse cliente nosso. Então faz pouco tempo até que ele recebeu os valores, ou seja, a gente garantiu o patrimônio do falecido, ou seja, o falecido morreu, ele tinha um patrimônio para responder pela dívida, resguardamos apenas os valores devidos que seriam suficientes para pagamento do exequente, do meu cliente, que era o trabalhador, e em contrapartida os valores remanescentes foram todos distribuídos aos herdeiros no inventário judicial que foi feito, né? Então, isso é a questão da responsabilidade patrimonial. Ó, vou marcar aqui. A responsabilidade patrimonial traz regras que determinam como e quando o patrimônio de alguém responde pelo pagamento de uma obrigação sujeito à execução, né? Beleza, professor. Então, você está me falando aqui que a obrigação deve ser cumprida pelo devedor. Perfeito. Mas atinge apenas o seu patrimônio. Exatamente. Apenas os bens respondem pela dívida, pelo pagamento da dívida. Não haverá o quê? Uma obrigação pessoal, né? Trata-se do que é denominada de responsabilidade civil primária patrimonial, certo? Quais são os bens sujeitos à execução, gente? Bom, isso aí também não tem previsão na CLT e a gente utiliza aí o artigo 790 do Código de Processo Civil, que trata o quê? Olha lá, gente. Artigo 790 do Código de Processo Civil são sujeitos à execução de bens do sucessor a titular a título singular, tratando de execução fundada em direito real ou obrigação, do sócio, do devedor, ainda que em poder de terceiros, do cônjuge ou do companheiro, nos casos em que os bens próprios ou de meação respondem pela dívida. Dos bens alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução. Próximo ponto, cuja alienação ou gravação com o ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento em ação autônoma. E do responsável no caso da desconsideração da personalidade jurídica. Certo? Beleza, professor? Então, o devedor, quem vai responder? Via de regra, né, quando a gente fala na Justiça do Trabalho, quem responde é a pessoa jurídica. Ou seja, a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física. A responsabilidade, se a empresa era a contratante desse indivíduo, que agora é um exequente em processo do trabalho, é a empresa que vai responder pelo patrimônio. Em situações onde haja possibilidade, que a gente vai ver mais à frente, da desconsideração da personalidade jurídica, aí sim poderá se atingir o patrimônio do sócio. No entanto, a desconsideração da personalidade jurídica, agora ela tem novos nuances aí em processo de trabalho, não sendo uma medida tão simples como foi até 2017. Após reforma, ela se tornou um pouquinho mais difícil, mas ainda é muito utilizado em processo do trabalho. Então, a responsabilidade patrimonial na sucessão trabalhista. Professor, lembra para a gente o que é mesmo a sucessão trabalhista? Gente, sucessão trabalhista nada mais é do que a transmissão do patrimônio de uma pessoa jurídica ou física para outra pessoa jurídica ou física. Então, o que é a responsabilidade no processo de trabalho sobre essa sucessão trabalhista? Existe sucessão do sucedido, do sucessor, quem comprou, quem adquiriu uma nova empresa? Existe sim. No âmbito trabalhista, essa responsabilidade ela é denominada de responsabilidade
secundária. E tem previsão no artigo 10 da CLT, no artigo 448. Vamos marcando aqui, ó. Artigo 10 e artigo 448. Certo? Então, na hipótese de sucessão, que a gente estudou lá em Direito do Trabalho, quando a gente estudou semestre passado, então a sucessão de empresas nada mais é do que a transmissão do patrimônio de uma empresa para outra empresa, e ela pode ser declarada, essa sucessão trabalhista, pelo juiz do trabalho. Certo? Então, existe, né, quando há uma compra no estabelecimento, gente, só para recapitular a sucessão trabalhista, quando você adquire uma empresa ou se adquire um ponto comercial, você tem que tomar alguns cuidados para não ser declarada sucessão trabalhista. Por quê? Se você aproveitar a mesma localidade, com a mesma atividade comercial, aproveitando a mão de obra dos trabalhadores e assumindo tanto os ativos quanto os passivos da antiga empresa, haverá forte possibilidade da declaração de sucessão trabalhista e você ter que responder por contratos de trabalho, inclusive que tenham sido encerrados antes mesmo da compra por parte do interessado ou do comprador aí, né? Beleza, vamos só recapitular. E lá no artigo 448 da CLT, o que menciona? Vamos lá, 448A, quanto à sucessão trabalhista, ou também denominado sucessão empresarial. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista no artigo 10 e 448 da CLT, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam na empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Foi o que eu acabei de mencionar. Mesmo que você compre e aquele indivíduo não lhe preste mais serviço, mas por você ter comprado aquela empresa ou se aproveitado daquele ponto comercial utilizando o mesmo setor, ainda que se trate de empregados que foram da sucedida, ou seja, do antigo empregador ou proprietário daquela empresa, o sucessor, que é o comprador, é responsável por aquele contrato de trabalho, certo? Nesse mesmo sentido, a OJ 261 do TST. O que fala a 261? As obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para o banco sucedido, são de responsabilidade do sucessor, uma vez que a estes foram transferidos ativos, agências, os direitos e deveres contratuais, caracterizando a típica sucessão trabalhista. Isso aí é para aquelas situações, né, gente, de um banco absorver o outro, ou seja, um banco compra o outro. Então, a gente viu aí que o Santander comprou, à época, que é o banco que o Santander comprou, foi o... me falhou a memória agora, mas o Santander comprou há pouco tempo atrás, né, um outro banco, e ele o que? Absorveu esse banco. Então, mesmo que não houvesse o aproveitamento da mão de obra daqueles bancários que trabalhavam para o antigo banco, vai ser responsável pelo pagamento das rescisões de qualquer verbas de direito do trabalhador, o sucessor, no caso, o Santander, que eu acabei de mencionar. Lembrando, gente, que a sucessão não se confunde com grupo econômico, né? Nós estudamos que grupo econômico existe quando? O grupo econômico ele existe quando existem empresas que elas fazem parte do mesmo conglomerado, seja por coordenação, seja por subordinação. Ou seja, sempre que as empresas tiverem uma coordenação conjunta, ainda que não exista uma empresa-mãe, haverá grupo econômico, normalmente visualizado através do quê? De verificação do contrato social sobre a existência de sócios em comum, certo? Então, a questão da responsabilidade patrimonial do grupo econômico, gente, se por um acaso uma empresa do grupo que é responsável pelo contrato, por aquele processo de execução, não for suficiente para cobrir o pagamento daquele processo,
o exequente trabalhador vai poder, em razão do grupo econômico, pedir que a execução seja direcionada a outra empresa do grupo. Então, existe essa possibilidade. Já que eu mencionei banco, digamos aí que um funcionário da Bradesco Seguros não tem as verbas pagas. O trabalhador entra com a ação judicial contra o Bradesco Seguros, que é um CNPJ diferente, no entanto, não encontra patrimônio e nem recebe por parte do Bradesco Seguros os valores. No entanto, o Bradesco Seguros ele faz parte aí da holding, do grupo econômico do Bradesco. Então, ele pode exigir do Banco Bradesco apenas o pagamento, ou seja, o ressarcimento dos valores devidos em razão das verbas trabalhistas não pagas pela outra empresa do grupo. Lembrando, professor, não estou lembrando mesmo o que é grupo econômico. Vamos lá, gente. Grupo econômico nada mais é com a existência de uma ou mais empresas, cada uma delas com personalidade jurídica própria, ou seja, cada um tem um CNPJ diferente, mas elas tiverem sua direção, controle ou administração de outra empresa. Veja que há o quê? Uma comunicação entre as empresas, ainda que cada uma delas tenha sua própria autonomia, mas se elas têm comunicação, sócios em comum, são administradas, dirigidas ou controladas de maneira conjunta, haverá a declaração ou a configuração de grupo econômico. E nesse caso, como a gente já estudou anteriormente, se houver a declaração de grupo econômico, haverá responsabilização solidária, ou seja, todas as empresas do grupo são responsáveis pelo pagamento das verbas da relação de emprego ou das verbas dos trabalhadores, certo? Eu falei que normalmente no grupo econômico existe o quê? Para configuração, a identidade de sócio. Isso não é obrigatório, isso aí normalmente acontece, mas via de regra não se caracteriza o grupo econômico a mera identidade de sócios. Ainda é necessário para a configuração, como eu disse antes, uma comunhão de interesse, existe aí uma necessidade de participação conjunta aí das empresas do grupo econômico, certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, né, no nossa apostila aqui. Tá aparecendo aí a apostila, gente? Tá, né? Sim, né? Obrigado. Beleza, professor. Responsabilidade do devedor subsidiário. Professor, quem que é devedor subsidiário? Então, vamos né, identificar aqui os devedores. Primeiro, o devedor principal é aquele que participou do processo de conhecimento, foi condenado e tem que pagar. Existe a possibilidade de sucessão trabalhista e grupo econômico. Na sucessão trabalhista, o novo empregador é o responsável, o sucessor é responsável principal por essa dívida trabalhista, e enquanto que no grupo econômico existe responsabilidade solidária, podendo ser cobrado qualquer uma das empresas do grupo. E a responsabilidade do devedor subsidiário. Bom, aqui entra a questão da responsabilidade do sócio. Então, via de regra, a empresa é a devedora principal e o devedor subsidiário é o sócio. O devedor subsidiário só terá o seu patrimônio executado quando o devedor principal não efetuar o pagamento. Então, no exemplo que eu mencionei, devedor principal, pessoa jurídica, não tem patrimônio para arcar com aquele pagamento, aí sim passa-se a tentar receber esses valores do devedor subsidiário, que é exatamente aí, no caso que eu mencionei, a pessoa física do sócio, certo? Na verdade, não se trata de um benefício de ordem, mas é uma definição por lei de gradação e de exigência de pagamento, primeiro por parte do devedor principal. Da mesma forma, gente, a gente consegue visualizar a responsabilidade subsidiária, a gente vê com muita frequência quando se trata de terceirização. Quando a prestadora de serviço não for conseguir efetuar o pagamento das verbas trabalhistas,
poderá haver também a possibilidade de responsabilização do tomador de serviço, que é aquele que contrata a prestação de serviço. No entanto, isso aí deve ser devidamente documentado e desde que seja terceirização lícita, né? E também não haja o pagamento por parte do prestador, né? Aqui, ó. Vamos lá. Súmula 331, parágrafo 4º. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste do título executivo judicial. Certo? Bom, beleza, professor. Já que você falou da responsabilidade do sócio, como é que funciona a responsabilidade do sócio para a gente, né? Bom, gente, a responsabilidade do sócio, ela vem lá das regras de direito civil. Lembra, a pessoa do sócio não se confunde com a pessoa jurídica, a responsabilidade é subsidiária só em caso de não pagamento da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica, ela possui capacidade e é responsável pelos contratos de trabalho. Então, a pessoa jurídica possui capacidade para ser sujeito de direito, possuindo autonomia patrimonial, o que significa dizer que o credor tem direito de ver a prestação cumprida pelo devedor, representado nesse contexto pela pessoa jurídica. Entretanto, é possível, ao exercer a sua pretensão, que o credor encontre patrimônio vazio ou insuficiente. Nesse contexto, o sócio poderá ser responsabilizado, devendo efetuar o pagamento das dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Então, o sócio, ele pode ser responsabilizado, devendo efetuar o pagamento das dívidas contraídas pelas pessoas jurídicas. Né? A gente viu aí a questão do artigo 790, e é o que a gente mencionou antes, né? A questão do sócio. Quando a gente vai atingir o patrimônio do sócio, tem que haver o que se chama do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Está aqui denominada desconsideração, também conhecida como disregard doctrine ou lifting the corporate veil. Certo? O que a gente tem sobre desconsideração da personalidade jurídica? Primeiro código a tratar sobre desconsideração da personalidade jurídica, por incrível que pareça, é o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28. Vamos ler o que está lá no artigo 28. Lá diz o quê? O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocadas por má administração. Isso segundo o Código de Defesa do Consumidor. Essa aqui é declarada como teoria menor. A outra é o que está previsto no Código Civil, no artigo 50, que diz o quê? Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando ele couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, a gente tem duas teorias aí, né, que preconizam a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio. Uma delas é denominada teoria maior, que preconiza a admissão em desconsideração de forma excepcional, que é a do Código Civil, que tem que haver a comprovação de condutas abusivas e de má-fé, e a outra teoria, a teoria maior, que a gente acabou de ler, que está no artigo 50 do Código Civil,
certo? E a teoria menor, que eu estou postando para vocês aí, que é a que está prevista no artigo 28, parágrafo 5º do CDC, da Lei 8.078, de 1990. Então, havia essa discussão, né, porque até o advento da Lei 13.467 de 2017, que é a lei da reforma trabalhista, não havia previsão específica no processo do trabalho, certo? Então, havia a observação desses requisitos. Então, o que bastava? Até o advento dessa lei da reforma, bastava o juiz do trabalho, de ofício, desconsiderar a personalidade jurídica, bastando fundamentar sua decisão. E hoje, como é que funciona? Bom, apesar de ser utilizada essa regra de processo civil, a gente tem uma nova dicotomia. Com a entrada em vigor da Lei 3.417 de 2017, a regra subapresentada passa a ser utilizada no processo de trabalho consoante o novel artigo 855 do Código de Processo Civil. Ou seja, existe um regramento quanto à desconsideração da personalidade jurídica que também tem que ser observada em processo do trabalho. Primeiro, a desconsideração da personalidade jurídica tem que ser feita por pedido, certo? Segundo, ela é cabível em todas as fases do processo, inclusive na execução, né? Uma vez instaurada, haverá manifestação e possibilidade de produção de prova no prazo de 15 dias, certo? Então, acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens, a vida em fraude de execução será ineficaz em relação à exequente. Então, o artigo 855-A aplica-se ao processo de trabalho, né? O artigo 855-A do 855-A do Código de Processo Civil também se aplica ao processo do trabalho, certo? Hoje, então, existem uns requisitos maiores, inclusive em processo do trabalho, mas sempre tentando observar as regras de processo civil. Seguindo, gente. Lembrando que, uma vez declarada desconsideração, haverá a busca por patrimônio em nome de cada um dos sócios. Não é um único sócio, não. Todos os sócios que participaram do processo aí, do processo não, da empresa, que estão com o nome no contrato social, vão ser responsabilizados. Não sei se eu mencionei essa situação. Tem um cliente meu que é um senhor de idade, que está bem velhinho, que participou de uma cooperativa de odontologistas, e ele participou isso há muito tempo atrás, mas deixou o nome dele lá junto ao estatuto e o contrato social. O que acontece? Tempos depois, foi dada entrada numa reclamação trabalhista por parte de um cirurgião dentista contra a cooperativa, alegando que não tinha recebido as verbas de trabalho, não tinha recebido férias, não tinha recebido 13º e outras verbas trabalhistas. Ele executou, né, contra a cooperativa não tinha mais patrimônio para responder por essa dívida, e aí houve o quê? O direcionamento para o sócio. E aí, o que aconteceu? Foi bloqueado o patrimônio do meu sócio, do meu cliente, por ser sócio não, né? Por ser membro daquela cooperativa. E hoje ele responde que a gente conseguiu liberar a cota salário dele, mas teve uma decisão recente agora, onde há a determinação, inclusive, de desconto da aposentadoria na proporção de 20% para que seja pago essa dívida por parte dessas pessoas que foram sócios ou membros da cooperativa. Então, todos os sócios, lá tinham 10 sócios, todos eles vão responder pelo processo, pelo processo judicial, certo? Então, a gente está aí diante de uma situação onde haverá, sim, a possibilidade de atingir o patrimônio dos sócios,
Então, só para exemplificar, pode estar o caso de um sócio de uma empresa que está sendo executada em processo trabalhista e que se mostra em situação de insolvência. Sendo sócio também de outras empresas solventes, nessa situação, desconsiderar-se-á a personalidade jurídica da executada, buscando satisfação do crédito no patrimônio da pessoa física do sócio. Caso a pessoa física do sócio não apresente bens próprios, poder-se-á promover a constituição de bens pertencentes a outras pessoas jurídicas de quais ele é sócio. Certo? Aí é a responsabilidade do sócio, ou em seguida, depois da declaração aí de grupo econômico. Certo? Professor, você está falando daqueles que fazem parte da sociedade. Verdade. Existe também a possibilidade mais limitada aos ex-sócios e administradores no âmbito da Justiça do Trabalho, no âmbito trabalhista. O que fala aqui a teoria do risco, né, que justifica a responsabilização dos sócios? Gente, segundo o artigo 932, são de responsabilidade de empresa a reparação do empregador ou do comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício de trabalho que lhe competir ou em razão dele. Ou seja, o que a gente está tratando aqui? Que a empresa ela é responsável pelos atos dos seus prepostos ou empregados. Então, digamos aí, se houver uma agressão de um funcionário contra um cliente, se ele for, digamos aí, sem motivo ou sem justificativa, que não configure legítima defesa, a empresa vai responder por parte desse trabalhador que veio a agredir outro colega ou agredir um cliente, vai ser responsabilizado, porque segundo o artigo 932 deixa bem clara a responsabilidade por parte da empresa dos seus empregados e prepostos. Dando seguimento, o artigo 933 do Código Civil traz também a responsabilidade indireta ou oblíqua, que em sua plenitude diz respeito à responsabilidade civil objetiva, independentemente de culpa. Se o ato lesivo for perpetrado, né, por pessoa jurídica, devemos distinguir se foi praticado por meio de representante legal ou pelo empregado. Se for pelo primeiro caso, do representante legal, a empresa responde, sem que tenha que fazer qualquer indagação sobre a culpabilidade. No caso do estatutário empregado, para a pessoa jurídica possa ser responsabilizada, é necessário que o agente tenha praticado ato ilícito para aí sim, no exercício das suas funções, ser responsabilizado. Da mesma forma, o administrador. A responsabilidade do administrador ela é pessoal, ela, porém, é solidária com outros administradores. Se houver mais de um administrador, todos eles respondem de maneira conjunta, solidária, em razão da negligência ou por atos ilícitos praticados na administração da empresa. Outro ponto importante, né, que o sócio, mais uma vez, ele responde de acordo com o seu patrimônio. Não haverá possibilidade aí de extensão para aí sócios ultrapassarem o seu patrimônio, certo? Lembrando ainda que o ex-sócio ele tem uma limitação. Se por um acaso esse indivíduo sai da empresa, né, o sócio sai da empresa, ele ainda é responsável por todas as verbas de natureza trabalhista pelo prazo de 2 anos. Isso está lá no Código Civil, que é a responsabilidade civil do ex-sócio. Então, o ex-sócio, gente, ele vai ser responsável? Vai. Mas desde que seja o quê? No prazo da sua saída até 2 anos após o término, após a sua saída daquela empresa. Caso contrário, dentro desse período, se por um acaso for ajuizada uma reclamação trabalhista, ele, ainda como sócio, apesar de não ser mais sócio agora, à época era, independentemente desse indivíduo ter aproveitado a mão de obra daquele trabalhador ou não.
Então, gente, isso aqui que a gente falou quanto à responsabilidade quanto ao ex-sócio, e agora quanto às dívidas trabalhistas, que são, o que eu estava falando? Eu estava falando daquele sócio que é o considerado sócio retirante, aquele indivíduo que saiu da empresa. E como eu tinha dito, eu já tinha adiantado, tá? Os ex-sócios continuam a responder por dívidas trabalhistas das empresas que integram, excepcionalmente, até o mesmo lapso temporal de 2 anos, certo? Após o desligamento da corporação, ou seja, após o desligamento da empresa. Então, não obstante a nova CLT, publicada em 2017, apresenta uma nova novidade jurídica a respeito da responsabilidade social retirante, seu artigo 10A. Então, vamos ver qual que é a novidade trazida, né? O sócio retirante responde subsidiariamente, já mencionamos lá em cima a responsabilidade subsidiária, pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. É a mesma coisa, né? Só que agora previsto pelo artigo 10A da CLT. Então, o sócio retirante, aquele sócio que vende sua parte, sai da empresa, ele é responsável pelas ações ajuizadas até 2 anos da sua saída. Então, se faltando, sei lá, o indivíduo saiu em 2018, ele vai se responder até 2020, pelo prazo de 2 anos, pela dívida contraída pela empresa, certo? Então, existe aí o que se chama uma ordem de preferência. Primeiro, você vai ajuizar a ação contra a empresa. Se a empresa não tiver patrimônio, você passa para tentar receber do sócio ativo, sócio que é sócio atual, e aí, na eventualidade de não ter patrimônio nem da empresa e nem desses sócios atuais, haverá, desde que respeitado esse prazo de 2 anos, a possibilidade de tentar buscar o patrimônio para pagamento da execução em nome do sócio retirante. Certo? Então, observa-se que a nova CLT, esse novo artigo se fundamenta sendo o quê? Que primeiro haverá a possibilidade de responsabilização do sócio atual e depois atingir o sócio retirante. Então, existe aqui uma ordem de preferência. Se há uma ordem de preferência, existe o que se chama de responsabilidade subsidiária. Certo? Seguindo, gente. Tem um trecho aqui que são citações de doutrinadores. Vou mandar o material para vocês e aí vocês depois deem uma lida nesse trecho aqui, certo? Vou ler um trecho só aqui do Mauro Schiavi, que é um ponto importante. Parte da jurisprudência se mostra refratária do artigo 1003 do Código do Processo de Trabalho, argumentando que a responsabilidade do sócio retirante persiste para fins trabalhistas mesmo após 2 anos, pois se o sócio retirante estava na sociedade à época da prestação de serviço e usufruiu da mão de obra do prestador, é justo que seu patrimônio responda pelos débitos trabalhistas. Além disso, a incompatibilidade dos princípios protetor da natureza alimentar e irrenunciável do crédito trabalhista. No nosso sentido, o artigo 1003 do Código Civil se aplica ao processo de trabalho por conter um critério objetivo, razoável e de delimitação de responsabilidade do sócio retirante, certo? Então, resumindo, sócio retirante, vigora ainda a regra, apesar de existir entendimento contrário, vigora a regra ainda que ele responde pelo prazo de 2 anos após a sua saída, após o que a alteração do contrato social. No entanto, a responsabilidade ela é subsidiária, devendo primeiro ser efetuado o pagamento pela empresa, em seguida pelos sócios atuais e, por fim, pelo sócio retirante, né? Desde que dentro dos prazos de 2 anos haja a cobrança.
Certo, gente? Vamos fazer uns exercícios aí agora. Parar por aqui. Não vou começar fraude contra credores, não. Deixar mais para frente. E vamos fazer uns exercícios aqui para a gente dar uma treinada. Deixa eu abrir aqui. Questões do AB, gente. Vamos lá. Vou pegar aqui. Processo do trabalho. Opa. Estão aí, gente? Estão vivos aí? Tem gente dormindo? A Elza tá babando. Professor, Oi. Diga, Cassiano. é, uma dúvida que eu queria só tirar com o senhor a respeito dos. Não, acho que não chega nem a entrar nesse assunto. A respeito dos honorários periciais. Eu sei que eu queria saber se o senhor tem alguma informação a respeito da ADI. A União, ela era responsável a respeito dos honorários periciais. No Isso quando entanto, havia a justiça gratuita. Quando havia a concessão então de isso justiça. foi alterado e aí a parte sucumbente, ela vai permanecer responsável? Isso. O que acontece, Cassiano? Antes da reforma, né, havia o quê? Quem é sucumbente na perícia judicial, eu não estou falando na perícia contábil, isso é lá na fase de conhecimento, não é na fase de execução agora, não. Lá na Ah, tá. perícia judicial, em processo de trabalho, a regra é o quê? Haverá o dever por parte do sucumbente no objeto da perícia de pagar os honorários do perito, certo? Então, digamos aí, o reclamante pede a perícia e perde, a perícia é contrária ao seu interesse, ele paga. Se a empresa pede e ela, né, pede a perícia e ela perde, ela paga. Agora, não importa quem pede, quem, né, for contrária à definição da perícia, é que vai ser responsável pelo pagamento dos honorários periciais no processo de trabalho. E vou mais longe, os honorários periciais no processo de trabalho, eles não são pagos de maneira antecipada como no processo civil, eles são pagos em momento posterior. No entanto, o ponto que você está levantando é que antes da reforma de 2017, em caso aí de concessão de justiça gratuita, normalmente para o trabalhador, em caso de perda, ou seja, caso o trabalhador reclamante perdesse o objeto da perícia, a perícia fosse contrária ao interesse, a União era responsável pelo pagamento dos honorários periciais. Agora, não mais. Agora, você já deve ter lido, né? Você leu aí sobre essa questão? Agora, não importa se está beneficiado pela justiça gratuita, quem for perdedor, quem for sucumbente no objeto da perícia, vai ter que arcar com o pagamento desses honorários. Entendi, entendi. Entendeu? Vamos lá, gente. Vamos pegar uma questão aqui. Vamos responder conjuntamente. Vamos lá. OAB 2019. Questão sobre execução e liquidação. Vamos ver. Estão vendo aí, né? Estão conseguindo ler? Conseguem ler aí? A Aline também está dormindo ali, ó. Cochilando. Vamos lá. No decorrer de uma reclamação trabalhista que transitou em julgado e que se encontrava na fase executória, o juiz intimou o autor para apresentar cálculos de liquidação respectivos, o que foi feito. Então, o juiz determinou que o cálculo fosse levado ao setor da contadoria da vara para a conferência, tendo o calculista confirmado que os cálculos estavam adequados em consonância com a coisa julgada. Diante disso, o juiz homologou a conta e determinou que o executado depositasse voluntariamente a quantia sob pena de execução forçada. Eu acho que a gente respondeu essa, não é? Não respondemos essa questão já, não?
diante da narrativa e nos termos, assinale a alternativa correta. Já respondemos, né? Então, qual que era mesmo? Está irregular porque a parte não se manifestou. O juiz só abriu o prazo para uma das partes, né? Isso aqui, ó, é a letra A, né? Equivocou-se o juiz porque ele não poderia homologar o cálculo sem antes conceder vista ao executado. Então, equivocado. Vamos ver a próxima. Bom, essa aqui eu acho que a gente não viu ainda, ó. Também de 2019, o juiz em sede de execução trabalhista intimou a parte para cumprir despacho, determinando que o exequente desse seguimento à execução, indicando os meios de prosseguimento da execução, já que não foram encontrados patrimônios do réu. Com fundamento na legislação vigente, assinale a alternativa correta. A. O processo fica parado, aguardando manifestação do exequente por período indefinido de tempo. Então, não encontrou patrimônio do réu. Bom, essa aqui é falso, né, gente? O exequente, ele tem que dar prosseguimento, né, ao processo, sob pena aí de prescrição intercorrente. Mas a gente vai guardar aqui. B. A declaração de prescrição somente poderá ocorrer por requerimento da parte contrária. A questão da prescrição intercorrente que eu acabei de mencionar só será declarada por requerimento da parte contrária. Normalmente mas existe uma discussão sobre a possibilidade de juiz declarar de ofício. Então, vamos deixar essa aqui sob júdice. Corta só essa. A prescrição intercorrente ocorrerá após 2 anos se a parte não cumprir o comando judicial. Qual foi o comando? Deixa eu ver aqui o que o juiz falou. E D. O juiz deverá intimar novamente a parte a fim de dar início ao curso do prazo prescricional. Não vai intimar novamente não, porque ele acabou de dar um despacho aqui determinando que o exequente desse prosseguimento na execução. Então, também não é letra D. A questão da prescrição intercorrente era o próximo capítulo que a gente ia estudar, certo? No entanto, nesse caso aqui, se ficar paralisado o processo por período superior a 2 anos, haverá declaração de prescrição intercorrente e não haverá possibilidade mais desse trabalhador exigir o pagamento por parte da empresa. Né? Isso aqui acontece muito quando, gente? Aquelas ações de ganha mais não leva. O indivíduo ganha a ação, ou seja, tem uma sentença favorável, mas a empresa não tem patrimônio e os sócios também não têm mais nenhum patrimônio. Tenta-se penhorar, bloquear, vender patrimônio e esse patrimônio não é encontrado. Primeiro da pessoa jurídica. Aí você faz uma desconsideração da personalidade, pede uma desconsideração da personalidade jurídica, o juiz declara e você começa a procurar patrimônio dos sócios. Se os sócios também não têm, muitas vezes fica paralisado o processo e, em razão disso, a declaração da prescrição intercorrente. Mas vejam que, para declarar a prescrição intercorrente, o juiz tem que pedir para que o exequente tome alguma providência. A partir do momento que o juiz dá o despacho e manda o exequente tomar providência e ele não efetua não toma essa providência, aí está contando o prazo para a prescrição intercorrente. É diferente, gente, um ponto muito importante aí, né, para não cair aí em pegadinha de prova. Gente, se o indivíduo, se o trabalhador, se o exequente, se o advogado do empregado está continuamente pedindo para que sejam praticados atos, buscando o patrimônio do executado, não há declaração de prescrição intercorrente, não é exemplo. Então, não achou patrimônio, o juiz deu esse despacho. Aí, o exequente pede o quê? Bloqueio através de penhora online, tá? Sem júri, beleza. Não achou nada, volta. Agora ele manda pedir para ver se ofício ao Detran, no Renajude, fazer Renajude para ver se tem veículo. Apesar de não estar se encontrando patrimônio, o exequente aí, o advogado exequente, não está parado, o processo não está paralisado, ele está em andamento. Então, não está contando prazo para prescrição intercorrente. É só se o juiz der o despacho, mandando se manifestar e o autor se não manifesta, se no prazo de 2 anos não for cumprido,
haverá a declaração de prescrição intercorrente. Vamos responder. Parabéns, você acertou. Certo? Próximo, que já está resolvido, está marcado aqui. Passar para a próxima página. Vamos lá. O juiz em ação trabalhista proposta por Carlos em face de Sociedade Empresária ABCD julgou procedente, em parte, o rol de pedidos. Nenhuma das partes apresentou qualquer recurso. Julgou procedente, em parte, o rol de pedidos. Nenhuma das partes apresentou recurso. O pedido versava exclusivamente sobre horas extras e reflexos, estando os autos, todos os controles de horários, recibo de salários e termo de rescisão do contrato de trabalho e demais documentos inerentes ao contrato de trabalho em referência, todos os documentos eram incontroversos, com base no caso apresentado, como advogado de Carlos, assinale a opção que indica a modalidade a ser adotada para promover a liquidação. Essa é bem simples, né, gente? Se já estão todos os documentos, a única coisa que você tem que fazer é cálculo, ou seja, verificar valor, então a liquidação é por cálculos. Olha lá, é bem objetivo. Por quê? Quais são as outras formas de liquidação que a gente estudou? A gente tem 3 formas de liquidação. Por cálculos, que é só apurar o valor, por arbitramentos e por artigo. Por arbitramento, a gente mencionou que quando houver necessidade de conhecimento específico por alguém de determinada área que não seja jurídica, um médico, um engenheiro, caso ele tenha que avaliar uma situação, aí seria por arbitramento. E por artigos, quando não houver ainda todos os documentos necessários para apurar o valor. Nesse caso, haveria a necessidade de produção probatória. Aí seria uma situação de liquidação por artigos. Via de regra, em processo do trabalho, a gente mencionou que as sentenças trabalhistas elas não são líquidas, ou seja, vai ter que haver a aferição e apuração de valores do modelo em momento posterior, e normalmente é feita a liquidação por cálculos, porque normalmente os documentos relacionados à apuração desse valor já estão presentes no processo, dependendo apenas da aferição através de um perito contábil ou por parte de apresentação de cálculo pelas partes, certo? Bem simples essa, né? Essa aqui nós mencionamos, opa, vamos lá. Ano 2012, FGV, prova da ordem também. De acordo com a CLT, assinale a alternativa correta. Letra A. Não há citação para execução, uma vez que a fase executiva pode ser iniciada de ofício. Nós mencionamos isso hoje, hein? B. A citação na execução será realizada por via postal. C. A citação na execução será realizada por mandado. E D. A citação na execução será realizada por mandado, mas se o executado não for encontrado por 3 tentativas, caberá a citação por edital. Tá bom, Elisa. Então, gente, e aí? O que vocês acham que é aqui na questão? Quem está acordado aí? A gente mencionou hoje, hein? Mencionei hoje aí como é que era o início da execução. E aí? 2 já me responderam aqui no privado. Alguém mais? Dê uma lida rapidinho aí para a gente responder essa aqui. Lembra-se do que eu falei quando começa a execução. Falou lá da execução provisória e execução definitiva.
Ninguém mais? Só 2 mesmo que responderam? Brincadeira, hein? Tá tudo congelado, tudo cuiabano congelado aí, de frio. Vamos lá, gente. Então, eu vou responder aqui com vocês. Vamos lá, vamos eliminar. Vamos eliminar aqui as questões. Então, na execução, não há citação para execução? Falso. Como eu disse para vocês, em processo de trabalho, diferentemente de processo civil, existe a citação para a fase de execução. Essa citação é dentro do mesmo processo, o processo é sincrético e ela é feita de ofício pelo magistrado. Aí, a citação será realizada por via postal? Falso. Que a citação na fase de conhecimento, né, a primeira pode ser por via postal, mas na fase de execução, o que eu mencionei para vocês? Que a citação ela é feita de maneira pessoal, certo? Com essa informação, se manda o quê? Bom, se a citação ela é pessoal, a citação será realizada por mandado, ou seja, pelo oficial de justiça, mas se o executado não for encontrado por 3 tentativas, caberá a citação por edital? Falso. Por quê? Porque após 3 tentativas, a gente faz a citação por hora certa e não a citação por edital. Portanto, a letra correta, então a D está errada. A letra C, citação na execução será feita por mandado, ou seja, oficial de justiça. Vamos ver se está certo? Parabéns, você acertou. Então, gente, essa é a regra. Lembra, professor, que hora que você mencionou isso? Para quem não estava, né, dormindo aí, babando ou congelado em razão do frio, eu mencionei o quê? A execução começa, tem o valor, né, definido lá, ainda que esteja liquidado ou não, o juiz vai mandar citar para que no prazo de 48 horas o executado garanta, né, indique bens ou faça o pagamento da dívida, né, da execução trabalhista. Essa citação ela é feita através de um mandado de citação entregue por oficial de justiça, certo? Por edital, Luciano, só vai ser por edital quando você não encontra o executado. Ou seja, no caso aí do cara estiver em local incerto e não sabido, né? Aí sim por edital. E aí, além do mais, na verdade, naquela questão, ele misturou a citação por edital com a citação por hora certa. Então, essa é a regra, né? Então, em processo de trabalho, tem o valor, começou a fase de execução, então estamos diante aí de uma citação, o juiz determina de ofício uma citação por mandado de oficial de justiça para que no prazo de 48 horas ele efetue o pagamento ou garanta o juízo para poder apresentar embargos de execução, que a gente vai estudar na aula que vem. Certo, gente? Hoje vocês estão mais caidinhos, o que foi? Vocês estão mais quietinhos? Aula passada vocês estavam mais animados, hein? Até mesmo na resolução de questões. É porque vai começar as aulas. Será? Qual que é a previsão? Vai começar dia 18 a dia 24, ué. Pois é, vamos ver, né, se realmente vai. Bom que já volta tendo prova, né? Ou com consulta, melhor ainda. Opa! Eu vou fazer o seguinte, se for online é com consulta, se for física, aí a gente faz oral, igual o Flávio falou. Ah, certo? Faz só para o Flávio e para a Lidiane, não generaliza para todo mundo, não. Não, que isso, não chora. Certo, gente? Tá bom por hoje? Tá bom, acabou, tchau. A Elza Maiara vai só o quê? Vai deitar, rolar de lado ali agora e vai prosseguir o seu soninho. Não, e pior que eu dormi mesmo. O que é, Flávio? Goiás, aulas públicas e privadas voltam só em agosto? Pois é, né? Agora, o problema de universidade é a aglomeração, né? Aí, eu não acredito aí que ainda, né, em 15 dias aí a gente vai impedir a contaminação
em razão de, né, porque pode haver aglomeração. Então, vamos ter que acompanhar essas cenas do próximo capítulo aí. Pode ser. É igual lá na nossa turma. Dia de prova, brota gente até da terra, do ISEC, né? Também do IES. Tem gente que vai só no dia de prova. Imagine como que vai ser. Falou, Flávio. Pois é, não sei, porque assim, algumas salas estão com índice bem bom de alunos online, né? A de vocês eu acho que está tendo pouco, né? Deixa eu ver quantos tem aqui agora. Nós estamos com agora 18, 16. Algumas salas têm 50, 45, que é um número bem bom para online, né? Mas você sabe que seja prova física ou seja prova online, aí o pessoal aparece, né? Pois é, porque muitos não estão sabendo utilizar esse Zoom, né? Querendo ou não, muitos não estão sabendo, realmente. Eu até entendo, Mayara, mas a questão é que tem disponibilizado no YouTube lá, né? Alguns não participam aqui da aula, mas tem de alguma forma, visto as aulas lá no YouTube. Então, pelo menos eles, ainda que não venham na data da aula, pelo menos eles não perdem, não tem prejuízo, porque estão vendo a aula depois. Agora, tem gente aí que, né, não tá participando, não.